Lucas Penido na área. Henrique Portugal por aqui também. E hoje nós temos... Olha quem tá aqui com a gente hoje, cara. Que é isso? Aonde estamos chegando, Henrique? Que é isso, hein? Estamos elevando o padrão, estamos subindo o padrão. Ed Renekiewicz. What? Tem muitos amigos nossos. Obrigado aí pela... Sim, Ed, cara, é um prazer ter você aqui com a gente. Confesso que cara, um dos grandes privilégios que esse podcast tem me dado é poder fazer um podcast com pessoas que eu admiro, que eu acho legal. E a gente tem esse perfil aqui de sempre, né, fazer uma coisa à vontade, cada um na sua casa, no seu ambiente de trabalho que seja. E assim, Ed, já pra gente entrar já nos assuntos, uma das razões que o start foi agora da gente falar, vamos convidar o Ed, é pelo seguinte: a humanidade está passando aí por uma vírgula, não sei se é uma vírgula, um parênteses. Deus queira que seja só uma vírgula. Se Deus quiser. 3 pontinhos, não sei. Então nós conversamos com o Dr. Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra, para falar da parte mental, né? O que né, essa passagem aí, corona, essa questão das pessoas ficarem muito tempo dentro de casa, o que isso vai mudar, o que isso vai trazer de talvez positivo. Enfim, conversamos com o seu personal, que é um perfil do Bruno, que é um personal de mão cheia, atende uma turma bem legal, Fernanda Souza, Anitta, Bruna Marquezine, uma turma bacana. Tá fazendo aulas, tá dando aulas online pra galera, live. E aí, falamos, cara, vou ter a cara de pau de mandar um WhatsApp aqui pro Ed e ver se ele aceita fazer a parte espiritual. Então, sem delongas, Ed, como você acha que as pessoas estão lidando com isso, com esse momento de maneira espiritual? Você acha que isso vai mudar alguma coisa nas pessoas? Você acha que vai trazer mais próximo, mais distante? O que você acha que tem sido o efeito desse período agora na humanidade, nas pessoas, e o que vai acontecer também, assim? Bom, obrigado aí pela acolhida, obrigado pela oportunidade aí de falar com vocês, é um prazer contribuir e pensar junto, né? Porque eu acho que esse é um tempo de muita perplexidade, a gente não sabe direito o que está acontecendo, a gente não sabe direito o que vai acontecer, é tudo uma questão de achismo, né? Muito achismo, na minha opinião. O que a gente tem de seguro, por enquanto, é a ciência. E a ciência está dizendo para a gente que esse vírus é letal e isso é assustador. Agora, a gente pode fazer exercícios de prognósticos a partir, primeiro, dos exemplos da história e, segundo, cada um faz a partir das suas convicções e das suas teorias antropológicas, teológicas, cosmológicas, etc. Então, a gente projeta um futuro muito baseado nas nossas crenças. E, nesse sentido, juntando essas duas coisas daí, a minha tradição espiritual, que é judaico-cristã, eu sou cristão, mas o cristianismo tem berço judaico, né? A minha tradição espiritual, apesar de falar de esperança e de falar de ressurreição, a gente está vivendo aí os últimos dias da Quaresma e está chegando perto da Páscoa, da celebração da Páscoa, e na fé cristã a Páscoa é uma celebração da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte, essa é a grande pegada. A esperança cristã é uma esperança que não se realiza na história. A esperança cristã
é isso que a gente dá o nome de céu, novo céu, nova terra, entre aspas ou sem aspas, a esperança cristã é para um outro mundo. Então, na minha perspectiva, eu não sou otimista com esse mundo. Eu não sou otimista com a humanidade, com a raça humana. Eu acho que a gente aprende lentamente, aprende pouco. Nós já passamos por outros cataclismas muito piores do que esse do coronavírus e não aprendemos muita coisa, né? Nós continuamos com uma postura de presença no planeta, uma presença predatória, uma presença... a gente se enxerga do lado de fora do eco... Da bioesfera, entendeu? A gente está do lado de fora, a gente destrói rio, mata, a gente polui o mar, a gente promove a extinção de espécies, enfim, a gente trata o planeta como se a gente não fizesse parte dele, apesar de tudo que está sendo dito de que a gente é parte dele. Então a minha visão não é otimista. Uau! Eu acho que a gente leva sustos, como, por exemplo, a peste que a gente viveu na década de 20, a gente leva um susto. Você vê que ali morreu 25% da humanidade, da população mundial. 25%. Na época, é muita coisa, e a gente não aprendeu muito. Então, não tenho otimismo, não. Minha visão é um pouco pessimista. Vai. A gente tem esse código aqui, exatamente porque a limitação tecnológica, às vezes você falar junto com o outro, o áudio não fica muito bom, então a gente pede licença, igual o professor na escola, né? Igual o aluno pede assim. Então. Eu penso exatamente igual você, e tem algumas coisas que eu não gosto de falar muito não, porque as pessoas podem me achar meio frio e calculista demais. Eu acho que, eu sou cristão, sou católico, batizado e tudo, eu acho que a gente é muito pouco preparado emocionalmente para a morte. E esse vírus, pelo fato dele ter um nível de letalidade razoável, não vou falar que é alto, porque estatisticamente, quem entende um pouco de estatística sabe que os números do corona, perante a população que tem na Terra, eles não são... Acho que dificilmente a gente chegará igual a peste negra aí do início do século XX. Aí. Mas a gente não é muito preparado para sair daqui. Eu acredito que existe algo depois da morte, que a gente está aqui num momento de passagem. Eu acredito muito nisso. E acho que a gente é muito pouco preparado para isso. Então a gente, voltando à história do susto que você estava falando, a gente cuida muito, o ser humano com o passar do tempo, eu estou falando isso tudo porque o ser humano com o passar do tempo, ele se tornou cada vez mais egoísta. Sim. Mais egocêntrico. E, por um lado, a história do corona, na minha visão, a história do corona, ele não tem classe social, porque ele começou pegando os ricos, né, exatamente as pessoas que fazem viagens internacionais, e no caso do Brasil, só agora que está chegando nas comunidades. Então, assim, como se diz assim, é uma pandemia democrática, né? Ela não é uma coisa que atinge só uma camada da população, né? O que você pensa sobre isso, assim, porque o que a gente mais vê nos jornais é anunciando assim, tal pessoa famosa ficou doente, tal pessoa famosa ficou doente, tal pessoa famosa ficou doente. E vendo pessoas conhecidas com recursos morrendo, quer dizer, não é o dinheiro que está fazendo tanta diferença nessa história. Como é que você enxerga aí essa, entre aspas, esse vírus democrático? Olha, eu acho que tem algumas coisas interessantes aí, que ele é democrático e em todos os aspectos, porque está morrendo gente velha e gente nova, gente com comorbidade e gente com saúde.
Isso é interessante. Fala assim, morrem os velhos, ou morre quem tem uma predisposição orgânica em que o vírus é mais letal. Não, não é verdade. E eu tenho um amigo que usou hoje, numa conversa, eu tive com ele, ele usou a figura do tiroteio que tem lá fora. Sim, está tendo um tiroteio lá fora. O lugar mais seguro para você é a sua casa, então fique em casa. Agora, se você sai, você está no risco de uma bala perdida. Exato. Não significa que se você sair, você vai tomar uma bala perdida. Não significa necessariamente, mas você está no risco. E você está no risco de uma bala perdida, que pode ser na mão, e daqui a 15 dias você está recuperado, mas pode ser uma bala perdida no seu coração, na sua cabeça. Então, a democracia dessa morte aí que você está falando coloca a gente num risco e diz para a gente que a vida não está no nosso controle. E isso eu acho muito importante para a gente conviver. Quer dizer, a vida nunca esteve no nosso controle, mas a gente tem uma falsa sensação de controle. O vírus veio dizer, não está. E não adianta você ter dinheiro, ter carro blindado, que não adianta. Não está no seu controle, a sua vida não está no seu controle, você também está no risco. Agora, uma outra coisa que eu acho que esse vírus trouxe com essa dimensão democrática que ele tem, é que ele jogou na nossa cara o conceito, desculpa eu puxar de novo para a minha tradição religiosa, espiritual, o conceito da solidariedade da raça, que é um dos conceitos fundamentais da tradição judaico-cristã. A ideia de que Deus e criou um boneco de barro masculino, um boneco de barro feminino, soprou nele o fôlego da vida. O texto sagrado não é um texto de ciência, não é para dizer como foi que se criou, mas é para dizer que toda a raça humana ela está dentro de um homem só, ou dentro de um casal só. Não existe japonês, alemão, americano, brasileiro, africano, indiano. Existe a família humana. Todo mundo descende de um casal só. Então, é essa ideia que está sendo exposta para nós. Que aquilo que acontece com o chinês tem tudo a ver comigo aqui no Brasil. O que acontece na África tem tudo a ver com você aí nos Estados Unidos. Por quê? Porque a família humana é uma só. A gente é uma unidade. A família humana é uma unidade. As distinções raciais, as distinções étnicas, elas são muito mais fronteiras sociopolíticas, geopolíticas, do que antropológicas ou ontológicas, tá entendendo a minha claro. Pegada aí? Uhum. Nós somos uma família só, cara. E o que acontece com um, acontece com todo mundo. E isso também é resgatado na própria experiência de Jesus. A ideia de que Jesus morreu pela raça humana é isso. Um só morreu e venceu a morte. Então a promessa da vitória sobre a morte é para todo mundo, não é para um só. Assim como a criação fez com que a gente fosse solidário com Adão e com Eva, os nossos pais ancestrais, no advento Cristo, no Deus encarnado, nós também somos solidários ao Cristo. Então, essa solidariedade da raça, o vírus está dizendo para a gente, vocês são uma só família, vocês precisam aprender a ocupar esse planeta como uma só família. As fronteiras geopolíticas, geoeconômicas, étnicas, elas são fantasiosas. E a gente tem que superar isso aí. Uau. Henrique, quer falar alguma coisa? Este sobrenome, Kivitz, o que você falou aí de judaico-cristão, né? Uhum. Isso lembra mais o lado judaico. Kivitz. Kivitz tem origem judaica. Os meus avós vieram da Letônia e os Kivitz estiveram na Polônia também, mas os meus avós paternos vieram da Letônia.
ali pertinho do Mar Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, ali aquele pedacinho, quando a Rússia invadiu, houve um grande êxodo e veio um grupo de letos, ou letões, mas mais letos, para residência no Brasil. Tem duas grandes colônias letas no Brasil, uma em Varpa, em Palma, e outra em Nova Odessa, aqui pertinho de São Paulo. Uau! Não, é porque você falou um negócio muito interessante, que é a história da solidariedade da raça humana, né? Sim. E eu sempre fico achando que todos os livros sagrados, por mais que eles tenham escritas diferentes, foram escritos em épocas diferentes. O Corão é bem mais recente que a Bíblia, né? Alguns preceitos, eles são básicos. Sobre valores de família, né? Alguns falam de uma estrutura de família, outros falam de outra estrutura de família. Mas uma coisa que eu sempre fico na dúvida com relação à história da Bíblia, no caso dos católicos versus os judeus, a história do Salvador ainda ter vindo, e no caso dos católicos, ele já ter aparecido. Eu estou falando isso principalmente com relação à história de futuro, né? Porque quando ainda tem alguma coisa para aparecer, para chegar, tem esperança. E eu vejo a história da Bíblia, por isso que eu falei aqui, e você não comentou, mas é uma coisa que eu insisto, é uma dúvida que eu tenho, é uma coisa que me incomoda muito. A gente está muito pouco preparado para a morte. Como é isso para você, que exatamente o lado da teologia? Por isso que eu falo essa coisa do judaísmo versus o cristianismo, e a figura da morte, que é uma coisa que a gente está enfrentando agora todos os dias, com essa coisa do corona. Eu acho que a morte é a grande angústia humana, a finitude é a grande angústia humana. E aí, embora as tradições religiosas, as tradições espirituais, elas tenham muita coisa em comum, porque o bom senso e os valores, né, do bom senso da raça, dentro da nossa compreensão judaico-cristã, criada à imagem e semelhança de Deus, e isso não é ser imagem e semelhança do Deus Criador, não é um privilégio de quem nele crê, ou de quem tem a confissão religiosa que o nomeia dessa maneira. Se é verdade que a raça humana foi criada à imagem e semelhança do Criador, então existe o que Santo Agostinho chamava de imago Dei em todo ser humano, seja ele de qualquer etnia ou de qualquer confissão religiosa. Então, essa imago Dei que a gente tem em comum, toda a família humana, faz com que a gente tenha em comum, inclusive nas nossas tradições religiosas, muita coisa. Agora, nós temos também distinções. Então, por exemplo, para lidar com a morte, você vai encontrar uma tradição religiosa que vai falar da reencarnação. Você uma tradição, por exemplo, dentro do espiritismo, que é muito vigente no Brasil, não tanto na Europa mais, mas no Brasil sim. O espiritismo fala da pluralidade de mundos habitados, em que você desencarna aqui e encarna em outro mundo mais evoluído. Você vai encontrar no cristianismo a ideia da ressurreição. Por exemplo, você vai encontrar a ideia de que você morre e você se integra ao todo divino como uma gota que se integra ao oceano. Uau. Aí você deixa de existir como gota, né? Aí é o fim mesmo. A fé cristã fala da ressurreição. E um conceito muito próprio da fé cristã é o conceito de pessoa.
como eu estava dizendo da solidariedade da raça, eu não creio que a fé cristã tenha o conceito de indivíduo. Indivíduo é um conceito moderno, não é bíblico, não é cristão, não é judaico. Não tem indivíduo na Bíblia. Na Bíblia tem pessoa. Pessoa é diferente de indivíduo. Indivíduo é uma parte isolada do todo. E a humanidade, não existe nenhum ser humano que esteja isolado do todo da raça humana. Então não tem indivíduo. O que é meu é seu, a sorte que lhe cabe também cabe a mim, a má ventura a qual você está sujeito também eu estou sujeito a ela, porque nós somos uma só família e somos um homem só. O apóstolo Paulo fala do novo homem coletivo, né? É um ser humano coletivo. Bom, mas voltando para a morte, um conceito próprio da fé cristã é a pessoalidade, a pessoa. Eu tenho um nome, eu sou Ed René, você é o Henrique, você é o Lucas. E na fé cristã, quem entra na existência não sai mais dela. Não vira gota. Não vira gota no oceano. Não se dissolve. Essa pessoa, ela entrou na existência, ela é para sempre. É por isso que a tradição cristã fala da ressurreição. E tem um capítulo na Bíblia que trata especificamente sobre isso, que é o capítulo 15 de Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, em que o apóstolo Paulo diz que o corpo humano é corruptível, ele é mortal, ele é perecível, mas que na ressurreição nós receberemos um corpo incorruptível, imortal, imperecível. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. E nós participaremos da natureza divina, mas como pessoas, nós temos a nossa identidade, né? Então é uma coisa muito interessante, a fé cristã não fala de imortalidade da alma, Henrique. Não, imortalidade da alma não é um conceito cristão. O conceito cristão é ressurreição. O que é imortal não precisa ressuscitar, porque não morre nunca. Então a Bíblia fala o seguinte, que o ser humano é pó da terra e fôlego da vida. Tá ligado? O Gênesis, o livro de Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra, a dimensão material, e soprou nele o fôlego da vida, o espírito. E ele se tornou alma vivente. O que é a morte? A morte é quando o espírito desprende do corpo e o corpo apodrece na terra. Mas o ser humano é uma unidade de corpo e espírito. A gente brinca na teologia que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. O ser humano é corpo com espírito. Uau! Então, a ressurreição é esse espírito que está adormecendo em Deus, ele recebe um corpo, um novo corpo, que a Bíblia fala que é um corpo imperecível, imortal, incorruptível. Ele é revestido de imortalidade. E aí a gente participa da natureza divina nessa dimensão aí. Então, a esperança cristã é da ressurreição. Não sei se isso responde ao seu questionamento, sua consideração. Tá. Bem, vamos lá. Ed, eu te conheci de uma maneira muito interessante. Falando muito, né? Não, tá em casa, cara. Aqui é um bate-papo, né? As pessoas falam assim, estão entrevistando, a gente tá batendo um papo. Por isso que às vezes as nossas próprias perguntas são um pouco mais longas e tal, tá em casa, cara, literalmente. Inclusive, Ed, eu te conheci de uma maneira muito interessante, que foi o seguinte: eu mudei para o Brasil em 2012, cresci nos Estados Unidos, meu trabalho me levou a ter que fazer essa mudança para o Brasil, foram momentos maravilhosos. Então, entre 2012 e 2017, eu morei no Brasil, em BH, Belo Horizonte, e eu nasci num lar. Meu pai também vem de descendência judaica, se converteu ao cristianismo em 1975, eu sou de 81. Então, quando eu nasci, já nasci no lar cristão.
Ok. Só, cara, que eu brinco que a minha geração, da década de 80, eu chamo a gente, Henrique, de hamsters, tá ligado? De rato de laboratório. Porque o cristianismo, ele ainda era relativamente recente no Brasil, e existia muito do pode, não pode, pode, não pode, era uma coisa meio, sabe, tipo, enfim, pode, não pode. Pode isso, não pode aquilo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ok. Isso me trouxe inúmeras dúvidas a ponto de eu praticamente me tornar um ateu ali por volta de 2002, 2003, 2004. Por que eu falo dessa questão? Eu me identifico muito como um filho pródigo. Eu literalmente me vejo como aquele cara que chegou para Deus e falou, olha, quero minha parte da herança aí, não acredito em você, você vai ter que me provar agora. E Deus, de uma maneira muito querida, falou, é isso que você quer? Tá bom, vou permitir que isso aconteça. Foram 2 anos bem intensos. E quando eu voltei para Jesus, para o Senhor, eu até brinco, falei isso com o Mion, que é um versículo que marca muito a minha vida, que é Jó, né? Jó 42, 42, 42, 2. Antes de conhecer, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então se tornou uma fé convicta. E eu li um livro do Atmani, que chama-se Vida Cristã Normal. E esse livro para mim foi um divisor de águas. Porque eu tinha tanta dúvida na minha mente, do tipo assim, eu não vou... Eu pensava, cara, as coisas que eu faço, eu jamais vou pro mesmo lugar que a Madre Teresa, cara. Eu vou lá pro mármore do inferno, entendeu, velho? Entendeu? Pensava eu, olhava os caras aqui, e aí eu vejo que, como diz um querido amigo, que fala que a cruz de Cristo nivelou, né? Então, tipo assim, enfim. Mas voltando ao que me chamou muita atenção de você. Eu sempre via, cara, aquela questão, eu via crente como brega, velho. Eu achava brega. Eu falava, cara, por que tem um cara que é considerado o pai do rock cristão, chama Larry Norman. Ele fala uma coisa, o pessoal falava assim, rock and roll é do diabo, rock and roll. Ele falava assim, por que só o diabo pode escutar música boa? Eu achava isso incrível, assim. Eu compartilho dessa ideia. Aí um belo dia eu estava em Belo Horizonte, estava na casa do meu sogro, minha sogra, e era tarde, entrou um programa, assim, e minha esposa falou, vem cá que você vai gostar desse cara. Eu, olhei assim, aí era um cara que chegou, passa a mão assim na tela, assim, tira uma palavra lá, um pó lá, aí tá escrito tipo assim, Henrique, ele vai lá, senta com a Bíblia. Primeiro, já gostei do estilo, minimalista, sabe, nada aquela ideia que a gente tinha de pastor, minimalista, um lugar cheio de livros, assim, e tal. E o cara vai e bate o papo de 5 minutos, 6 minutos. E eu fiquei assim, achei alguém que, tipo, a gente fala a mesma língua. Que no caso é você, o programa Talmidim. São 365 Talmidim, talvez um pouco mais, né? Que teve uma segunda fase, né? Assim, tipo, parece que tiveram outros, né? Mas enfim. E aí, como eu falei, é um bate-papo, então às vezes as perguntas são até mais longas. Vou entrar agora na questão até mesmo da fé cristã, de algumas ideias polêmicas, algumas coisas que eu particularmente não entendo. Por exemplo, uma delas, a questão do homossexualismo. Eu confesso que eu já assisti bastante das suas entrevistas, te acompanho há muito tempo, e antes da gente esse bate-papo, eu não tinha assistido a do Marcelo Taz, que foi ao ar recentemente. Passei para ele e falei, vamos assistir essa juntos. Lógico, ele no Brasil, eu aqui, assisti. Fiquei um pouco incomodado, porque, ao meu ver, eu não quero usar a palavra preconceito, eu prefiro usar um conceito prévio. Acho que fica mais light e é um pouco mais justa, né? Eu vi, assim, ele fazendo algumas perguntas bem, mas, cristão e tal. Eu, por exemplo, sou casado aí 10 anos, e sou cristão, tenho padrinhos homossexuais, que eu os amo. Eu trabalhei com moda durante muitos anos, e na época o meu apelido no meio da turma era Príncipe, porque eu era um dos únicos héteros, sendo que, sei lá, 90% homossexuais, e meus amigos me beijavam, abraçavam, os meus amigos mais próximos. A hora que as pessoas vão mostrar o cristão, eles sempre pegam aqueles caras neopentecostais, aqueles caras... Eles nunca pegam um Tozer, eles nunca pegam um C.S. Lewis, eles nunca pegam um Spurgeon. Estou falando aqui de alguns cristãos mais, né, profundos ali.
E aí vem minha pergunta. Esse preconceito, esse conceito prévio do crente que é preconceituoso, do crente que é o oposto de Cristo, porque Cristo falou, olha, não apedreja a prostituta. Ele falou, gente, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é culpa do crente? Isso é culpa do cristão, do evangélico? Ou isso é uma coisa que talvez são as pessoas que interpretam de maneira errada? Travou? Cara, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Cara, eu acho que tem as duas coisas, tem a má vontade de quem não quer conhecer melhor o Evangelho, etc. Mas eu prefiro olhar no espelho do que apontar os equívocos de quem olha para mim. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que nós, cristãos de tradição evangélica, protestante, nós temos uma índole que favorece a esse olhar reticente da sociedade em geral. O que eu quero dizer com isso? A religião, ela, como eu sempre tento explicar, ela tem 3 pilares fundamentais. Toda religião: dogma, rito e tabu. Isto é, a religião tem o seu conjunto de crenças, aquilo que ela diz que é verdade, suas doutrinas. Dentro da tradição católica, o dogma, aquilo que é verdade indiscutível e você não pode questionar, você tem que acreditar, você tem que crer naquilo. É o conjunto de crenças, doutrinas, né? A segunda coisa que a religião tem é o seu rito, é a maneira como ela se relaciona com o seu Deus ou com a sua divindade. Esse Deus gosta de receber uma vela acesa, ele gosta de música, ele gosta de dança. Tá certo você amarrar uma fita no pescoço em homenagem a ele? Não tá? Você precisa fazer isso? Não precisa? Esse Deus gosta que você suba a escada de joelho? Não gosta? Esse Deus gosta de um frango que você entrega para ele ali na encruzilhada, de uma bebida forte? Como é esse Deus aí? Qual é o ritual de você celebrar esse Deus aí, tá ligado? Entendeu? Uhum. É a missa, é o culto, Então é o rito. E a terceira coisa é o tabu, que é o código moral. O que é que esse Deus diz que você pode fazer e o que você não pode fazer? Esse Deus, ele diz que você pode matar, não pode? E qual é a penalidade se você matar? São o que na Bíblia Sagrada a gente chama dos mandamentos. Dos mandamentos. Então, toda religião tem esses 3 pilares, e a índole religiosa é dizer o seguinte: olha, se você não concorda com as minhas crenças, não celebra igual o meu rito e não se comporta de acordo com a minha moral, então você não é filho do meu Deus. Faz sentido? Faz. Então, todo mundo que discorda das minhas doutrinas, que não frequenta a minha igreja e que vai pra balada fumar maconha e cheirar cocaína, esses caras vão pro inferno. Esse cara era eu. É você vai pro inferno. Era eu. Era. Mas então, o que acontece? A religião cristã, e especialmente a religião protestante, o catolicismo nem tanto, porque no catolicismo você nasceu no horizonte territorial político de presença católica e foi batizado, você não é pagão, correto? Sim. Então, o Henrique falou assim, sou católico, batizado. O catolicismo trata ele como filho da igreja, não importa se ele frequenta missa ou não frequenta missa, se ele
acredita ou não acredita nos dogmas. Ele foi batizado quando criança, então ele não é pagão, ele é filho da igreja. Já o protestantismo não. O protestantismo diz que você precisa se converter. Que a fé é uma experiência pessoal. O batismo na infância, eu fui batizado na minha infância, mas o que fez com que eu fosse batizado foi a fé dos meus pais, não a minha. Então, dentro do protestantismo, o batismo é um ato segundo a experiência pessoal de fé. Então eu preciso me converter e preciso me submeter voluntariamente ao batismo a partir da minha consciência adulta de fé, entendeu? E por conta disso, o protestantismo desenvolve a necessidade da evangelização. Eu preciso levar você a se converter. Eu preciso pregar para você se converter. E eu quero que você se converta. E isso faz com que, quando eu digo, você tem que se converter, você tem que nascer de novo, eu estou dizendo que você não é um filho de Deus. E que você está perdido. E que você... Então eu crio esta cisão e esse preconceito, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Porque você me chama de Bíblia e eu te chamo de filho do diabo. Você ridiculariza a minha fé, mas eu digo que você está indo para o inferno. Então fica um muro de separação entre nós. E isso é próprio da índole da própria vivência da religião. O evangelho não cai nessa armadilha, pelo menos na minha forma de compreender. O que ele diz? Eu vi que o Henrique levantou a mão. Não. Na verdade é o seguinte, você está falando sobre essas diferenças e é interessante a forma como você coloca a história dos ritos, né? E dos tabus, né? Lendo o livro do ex-jogador Casagrande, ele fala muito sobre o vício dele com drogas e tal, e que eu acho excepcional a transparência dele com relação a isso. E no livro dele ele fala um negócio muito interessante sobre os ritos de passagem. O tanto que é importante você se posicionar e externar esse tipo de coisa. E isso que você está falando sobre se converter, você se assumir em certas coisas, né? Quando eu falo assumir poxa, você está com uma pessoa há muito tempo namorando? Poxa, assume, casa, passa pelos ritos de passagem da sua sociedade. E ao ler o livro do Casagrande, ele fala sobre os ritos de passagem, o tanto que para ele é importante e o tanto que para a vida de uma forma geral. É você externar aquele seu posicionamento perante as pessoas que você convive, perante a sociedade. Tem um negócio que me chama muita atenção. Eu tenho um grande parceiro que eu produzo muitas coisas com ele, que é o Rubem de Souza, um grande produtor de música cristã. Sim. E tal. E eu já frequentei alguns cultos evangélicos, que seja da Bola de Neve, já fui até na Igreja da Lagoinha ver culto do André Valadão e tal, porque o Rubinho produziu o álbum Fé do André Valadão ao vivo e tal. E eu sempre notei uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a saída de um culto evangélico é feliz. Uhum. É muito feliz, as pessoas externam, as pessoas se emocionam. E a saída de um culto católico é silencioso. E eu vejo uma coisa que para a vida é uma coisa extremamente importante. A vida não é uma coisa muito fácil, né? Quando eu falo não é muito fácil, assim, são conquistas, são vitórias que você consegue na vida e tal. E eu vejo isso nos evangelhos, é uma coisa, eu acho que é do protestantismo, que é você poder externar suas vitórias e comentar suas vitórias. E no catolicismo, isso tem muito, é o que eu falo, e não é só eu que falo, que é a história da culpa católica.
que é uma coisa difícil. Por isso que, voltando à história dos ritos, eu acho que essa diferença, às vezes, das religiões, a meu ver, atrapalham certos países a se desenvolver. O que você comenta a respeito disso? Acho tudo a ver isso daí. É muito interessante essa sua fala, Henrique, porque tem uma obra muito importante a respeito disso, que é Max Weber, né? Max Weber, como é que é o nome do livro dele, caramba? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É muito interessante essa obra dele, em que ele fala que quando o protestante sai da Igreja Católica, ele perde a noção, ele perde a bênção da Igreja. E tem uma história muito interessante na tradição da Igreja, que é um debate entre Santo Anselmo e Santo Abelardo, e eu não sei qual que disse o quê, mas eu diria que o Santo Anselmo, ele disse: quem não tem a Igreja por mãe, não tem Deus por pai. Uou. E o Abelardo disse que a Igreja tem muitos a quem Deus não tem, e Deus tem muitos a quem a Igreja não tem. Esse debate é muito interessante. E ele estava falando, evidente, da Igreja Católica, né? Então, quando o protestante ele é excomungado, ele sai da Igreja Católica, ele perde a mãe, como é que ele continua crendo que Deus é o Pai? É aí que entra o conceito de trabalho e prosperidade. Para servir a Deus, eu fazia isso dentro da estrutura da igreja. Agora eu não estou mais dentro da igreja. Onde eu vou servir a Deus? Na mundanidade. Eu sirvo a Deus como sapateiro, como pedreiro, como professor, como engenheiro, como astronauta. Eu sirvo a Deus na sociedade. Eu sirvo a Deus com o meu trabalho no mundo. E é evidente que o meu trabalho me traz ganho, me traz prosperidade. E se eu tenho uma vida dedicada a Deus, uma vida frugal, eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, eu tenho prosperidade. Então, essa prosperidade econômica, a ética do trabalho e do valor da prosperidade econômica como sinal da bênção de Deus, tipo assim, ó, tá vendo? Olha, eu estou prosperando. Se Deus não fosse meu pai, eu não estaria prosperando, eu seria um amaldiçoado. Então, a importância da prosperidade, o valor do trabalho, do dinheiro, do empreender no mundo, isso é muito protestante. Tanto é que você pega o santo católico, faz voto de pobreza. O santo evangélico é pastor que compra jato. A evidência de santidade para o catolicismo é o voto de pobreza e a entrega da vida a servir aos pobres. É uma Madre Teresa de Calcutá, entendeu? É um São Francisco de Assis. É um Papa Francisco, muito mais do que o Bento. O Bento usava a Prada, o Francisco não usa, entendeu? Então, dentro do catolicismo, a santidade tem a ver com a frugalidade, com a pobreza, com o serviço aos pobres. E aí você vê uma América católica que tem essa índole do catolicismo, e você vê os países da Europa e vê a América do Norte, que tem a ênfase no empreendimento, na prosperidade. E aí o Max Weber falou, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Né? E hoje a gente é chamado a fazer uma crítica tanto à pobreza da América Católica, quanto ao capitalismo selvagem da América Protestante. As duas coisas deram ruim, na minha opinião. Mas se você perguntar para mim onde eu prefiro viver, se é na Bolívia ou se é na Califórnia, eu prefiro viver na Califórnia. Se você perguntar para mim se eu prefiro viver dentro do catolicismo da América Latina ou dentro do protestantismo da Alemanha, eu prefiro viver dentro do protestantismo da Alemanha. Estou falando como cultura. Sim. Estou falando como cultura, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer um estudo antropológico, uma avaliação cultural. Evidente, eu não estou dizendo que o capitalismo está abençoado, longe disso.
As sociedades capitalistas, elas são desiguais, extremamente desiguais, mas o protestantismo é de índole empreendedora. O catolicismo popular é de índole mágica. Então, por exemplo, se o seu filho tem uma doença e você leva na igreja para o padre benzer, ou você leva numa igreja em que o pastor manda você levar o menino para o hospital, qual dos dois meninos vai crescer e vai se tornar um cientista? O que foi benzido ou o que foi cuidado pela medicina? Entende isso que você falou das culturas religiosas que favorecem o desenvolvimento das sociedades? Então, quando você tem uma espiritualidade mágica, em que é o São Judas que vai resolver o meu problema, é o Padre Cícero, é Fátima, é a Aparecida, é a Nossa Senhora. Quando você tem uma espiritualidade mágica, você não tem empreendedorismo científico, social, político, ideológico, democrático, etc., né? Educação, você não tem educação. E aí o que a gente experimenta hoje no Brasil, para minha tristeza, é um protestantismo de índole mágica, em que os pastores, eles querem resolver o coronavírus com oração e jejum, com magia. Tipo, se você tem a bênção de Deus, pode ficar tranquilo que o vírus não te pega. Isso é mágico. Isso não é de índole protestante. Não sei se faz sentido para vocês. Eu tenho uma pergunta, até já ainda voltando um pouquinho no que o Henrique falou, que eu realmente acredito que talvez a grande barreira para o ser humano é a morte. Eu acho que até não é natural, né? Então a gente fica as pessoas ficam, né? Meio daquilo ali. Você acredita no inferno? Eu acredito, mas como Teresa de Lisieux disse, eu acredito no inferno, mas acredito que ele vai estar vazio. Eu acredito. Agora, também eu queria dizer uma outra coisa sobre a tradição, as tradições dentro da fé cristã. O evangelho é um só, mas você tem muitos cristianismos. Sim. Né? Você tem o cristianismo católico, você tem o cristianismo protestante, aí você tem o cristianismo católico do Frei Beto, do Leonardo Boff, do Fábio de Mello, do Marcelo Rossi. Você tem o cristianismo católico do Papa Francisco e do Papa Bento XVI. São dois cristianismos católicos diferentes. E dentro do protestantismo, você tem, ao mesmo tempo, o Edir Macedo, o Silas Malafaia, o Caio Fábio, você tem o Billy Graham, você sabe, aí você tem um protestantismo da África, um da América do Norte, um do Brasil, e no Brasil você tem o protestantismo do Piauí e do Rio Grande do Sul, né? Você tem um protestantismo lá no Acre e um em Porto Alegre, sabe? Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não tem no Brasil uma tradição cristã muito importante, que é o cristianismo ortodoxo do leste europeu, da Grécia, da Rússia. Por exemplo, nós não somos cristãos do tipo Dostoiévski, do tipo Tolstói, sabe? Nós somos cristãos de outra ordem aqui no Brasil. Nosso cristianismo é católico romano e protestante calvinista, luterano, wesleyano. E não foi esse o cristianismo, por exemplo, do Dostoiévski. E o cristianismo ortodoxo, ele não trata a salvação como ir para o céu e a perdição como ir para o inferno. Olha, que interessante. O cristianismo ortodoxo tem um conceito que é praticamente estranho à tradição do cristianismo ocidental. O cristianismo oriental fala de teoses.
que é o processo de divinização do ser humano. Os pais da igreja, chamados, os caras que viveram lá no 3º e 4º séculos, Irineu de Lyon, por exemplo, disse o seguinte, que Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito Deus. Que o homem, o ser humano, está destinado a ser, pela graça, aquilo que Deus é por natureza. Então, teoses é o processo de deificação do ser humano. Onde eu quero chegar? Quero chegar que, para mim, a experiência espiritual tem muito mais a ver com humanização e desumanização. O inferno é o lugar dos desumanizados. A gente não fala isso, que aquele homem fez uma coisa, isso não é um ser humano, isso é um monstro. A gente fala isso, que são crimes hediondos, que a gente fala, como que um ser humano foi capaz de fazer isso? Ele foi capaz de fazer isso porque ele perdeu dimensões da sua humanidade. Eu tenho uma história que me emociona sempre que eu conto. O meu filho chegou em casa um dia abalado e triste e caiu num pranto e disse assim para mim, pai, você não acredita, eu vi um homem na rua tentando beber a água que brotava do chão. E eu fui até ele, levantei ele, sacudi, e eu falei para ele, você não é um bicho, você é um ser humano. Levante-se. E ele voltou chocado, ele era menino, adolescente. E eu falei, o meu filho teve uma experiência direta com um ser humano que perdeu noção de sua humanidade. E eu acho que isso é o inferno. São seres humanos que se bestializaram, foram bestializados, a sua humanidade foi sequestrada, a sua humanidade foi se perdendo, foi se diluindo, ou porque eles sofreram abusos, ou porque eles sofreram injustiças, ou porque eles sofreram violências, ou porque não tiveram oportunidades que a gente teve, enfim... o inferno para mim é esse lugar. Você sabe que o inferno, quando é citado na Bíblia Sagrada, a palavra que Jesus usa é Guiena. E Guiena era o nome do lixão de Jerusalém. Uau! Para onde os detritos de Jerusalém eram lançados. Então, eu acho que Jesus está dizendo isso. Olha, você pode ter a sua humanidade tão diluída que você vai ser descartado como lixo. Uau. E a gente tem um mundo e uma sociedade que descarta seres humanos como se eles fossem lixo. E nem o ser humano é lixo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem uma dignidade intrínseca. E a gente precisa dizer isso para os nossos irmãos e irmãs. Você é um ser com vocação divina. Você veio de Deus e a Deus você vai voltar. Então viva a sua aventura humana com essa grandeza, com essa dignidade, né? Não permita que a sua humanidade se perca. E a gente vê seres humanos bestializados, né? Coisificados, isto é, no inferno. E eu espero um dia em que todo ser humano encontre a sua humanidade plena. Eu espero que a obra redentora de Jesus, que a vitória de Jesus sobre a morte não seja apenas para alguns, mas seja para todos, né? Então eu espero que o inferno, na sua dimensão de eternidade, ele esteja vazio, porque o inferno aqui na história ele é muito populado. Tem muita gente vivendo no inferno, aqui na história. Eu espero que na transhistória, na supra-história, ou na plenitude da história, que Jesus esvazie o inferno.
Vou fazer uma pergunta aqui, meio para contestar um pouco alguns valores que a gente praticamente nasce com eles. A gente está tendo uma evolução tecnológica muito grande, né? E essa evolução tecnológica, ela vai nos dando resposta para muitas coisas que nós não entendíamos. Ano passado eu fui numa palestra sobre física quântica e espiritualidade. E me foi dado várias explicações sobre coisas que acontecem com a gente e que a física quântica começou a trazer respostas. E eu comecei a perceber assim que conversando, porque normalmente os evangélicos falam mais isso, e os católicos fervorosos também usam isso, que é aquela história. Quando você não consegue ter uma resposta para algo que aconteceu, as pessoas chegam e falam, isso é coisa de Deus. Com esta quantidade de respostas sendo entregues com a evolução tecnológica, como é que fica essa história da religião, que normalmente é um lugar onde as pessoas se apoiam para se proteger daquilo que elas não conhecem? Ótimo. Cara, coincidentemente eu acabei de escrever um artigo que deve sair publicado na Veja dessa semana sobre isso aí. E eu lembrei de uma outra obra muito interessante para quem gosta de estudar religião, que é Emile Durkheim. Ele fala sobre as formas elementares da vida religiosa, ou as formas elementares da religião. E uma das definições de religião que ele critica é a ideia de que a religião trata daquilo que a ciência não explica. Né? Mas isso é equivocado, porque cada vez que a ciência vai explicando mais, a religião vai perdendo espaço. E foi esse o equívoco da modernidade, eu acho. A modernidade, que foi a afirmação da razão humana como sendo absoluta, a racionalidade científica, né? Então você pega em termos bem simples, tá? Em termos bem simples, tem a pré-modernidade, a modernidade e o que nós estamos chamando de pós-modernidade ou hipermodernidade, e modernidade líquida, etc. Na pré-modernidade, se você tinha uma boa colheita, Deus estava do seu lado. Se a sua colheita foi ruim, é porque Deus estava bravo com você. Correto? Então, o centro do universo era Deus. A modernidade descobriu o adubo, a tecnologia agrícola, sabe? Você não precisa mais ter medo de raio, que Deus mande um raio na sua cabeça, porque você tem para-raio, você agora tem vacina. Quer dizer, a ciência tirou Deus de cena e fez Deus desnecessário, digamos assim. Então, a modernidade colocou a racionalidade científica no centro, né? A pré-modernidade tinha Deus no centro, a modernidade tinha a racionalidade humana no centro. E o que a modernidade dizia? Que com o avanço científico e tecnológico, a gente ia fazer um mundo melhor. Com o avanço ideológico, a gente ia construir estados de direito, a gente ia trazer ciência, educação, tecnologia, ia fazer um mundo melhor. O que a modernidade entregou para a gente? Entregou um holocausto. Entregou 2 guerras mundiais. E o que a pós-modernidade está dizendo? A pós-modernidade está dizendo que a razão humana não cumpriu a sua promessa. A ciência não cumpriu a sua promessa, a gente ainda está morrendo de hepatite C, a gente está morrendo com o coronavírus.
A ciência não pode tudo. Então, eu acho equivocado tratar a religião e a ciência como realidades que estão competindo. Quando uma prevalece, a outra é diminuída. Quando a ciência cresce, a religião perde espaço. Eu acho que não é esse o jogo. Eu acho que ciência e religião devem andar de mãos dadas. Existem respostas que só a ciência nos dá, mas existem respostas que só a religião nos dá. Porque a ciência explica o quê, mas a religião explica o porquê. A ciência trata pelo que é objetivo, mas não trata dos afetos. Você não compra compaixão em pílula. Você não compra solidariedade na farmácia. E você não produz justiça em laboratório. Agora, você derruba o coronavírus com boa ciência. Entendeu? Agora, sem religião, você faz com que as pessoas comprem tudo no supermercado e façam estoque desnecessário e deixem os pobres sem ter o que comer. Então, a religião, para mim, trata desse outro suplemento de humanidade que tem a ver com as virtudes do espírito, com compaixão, com generosidade, com solidariedade, com justiça, com perdão, com reconciliação, com amor, com os afetos. Porque você pode ter um cara que é um extraordinário cientista, mas ele agride a mulher dele, ele é pedófilo, mas ele é o cara que vai descobrir aí a cura do vírus, entendeu? Então, tem coisas que a ciência resolve, tem coisas que a experiência espiritual resolve. E não precisamos colocar uma contra a outra, as duas podem andar de mãos dadas. Uau! Só para concluir, que eu tenho algumas outras curiosidades que eu acho que são muito poucas sobre o Ed, né? Porque a gente sempre vê o Ed, teologia, eu quero conhecer um pouco mais o Ed, mas para concluir isso, se o Henrique tiver as perguntas, fique à vontade sempre, né, Henrique? Mas aí fica a pergunta que eu tenho. Em Colossenses, que é uma carta, né, de Paulo, né? Imagina aí, olha eu aqui, bicho, falando com o Ed em Colossenses. É só para posicionar a galera que está escutando. O Ed deve saber de cor, sei lá. Mas tem um versículo que mexe muito comigo, assim, de maneira prática. Ele fala que o amor é o vínculo da perfeição, né? Então o que precede essa frase, ele vai falando assim: devemos tratar todo mundo bem, uns aos outros, com muito amor, com muito carinho, com afeto, e sobre tudo isso, o amor, que é o vínculo da perfeição. Para mim, o oposto de amor não é nem tanto o ódio e tal, é a culpa, é o dedo apontado. Por que que o ser humano, e às vezes até principalmente os religiosos, fazem isso? E aí, para pegar um gancho, essa é uma pergunta, eu falo que eu gosto muito de duas em uma. Ao mesmo tempo eu vejo nisso aí, então a primeira pergunta: por que que o ser humano gosta tanto da culpa, né, ao invés do amor? E a segunda é o seguinte: hoje no cristianismo existe um termo que algumas pessoas chamam de hipergraça, que é o pode tudo. É tipo assim, Jesus já fez lá, já morreu na cruz, já pagou os pecados, então tô passe livre, posso fazer o que eu quiser porque a conta já está paga. Então, assim, de um lado a culpa, do outro o pode tudo. E aí, essa pergunta? Bom, vou dizer o que me ocorre, tá? Não sei se tem uma resposta correta para a sua pergunta. Mas me ocorre que nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de nos sentirmos especiais. Dentro da teologia, o pecado original foi o pecado de desejar ser Deus, ser igual a Deus. Então, eu acho que essa é uma forma como a Bíblia informa para nós que a nossa humanidade ela contraiu ela tem esse vírus
ela tem essa doença, ela quer ser Deus. Assim, a nossa recusa da finitude ali, voltando à pergunta do Henrique lá atrás, né? A gente não quer ser criatura, a gente não quer a limitação da criatura, a gente quer ser Deus. Então, traduzindo para a prática da nossa vida cotidiana, a gente quer ser especial. E, por exemplo, eu acho que boa parte do mundo capitalista, da cultura de mercado e das teorias de marketing partem disso aí. Então, eu quero ser especial, eu quero frequentar em Nova York um restaurante que pouquíssima gente frequenta, eu quero ter um carro que pouquíssima gente tem, eu quero ter a caneta que pouca gente usa, eu quero morar no bairro que não é para qualquer um, eu quero fazer parte do clube X, eu quero ter a bolsa que não é todo mundo que tem. Então, assim, a gente quer ser especial, a gente quer ser diferenciado da vala comum, entendeu? E a culpa, no sentido de acusação, de desmerecer o outro, de desqualificar o outro, tem esse jogo duplo, de que à medida em que eu diminuo você, eu cresço. E quanto eu diminuo você, mais eu cresço. Quanto mais eu desqualifico você, mais eu me exalto. Quanto menos especial eu digo que você é, mais especial eu afirmo que eu sou. Então eu tenho que te acusar o tempo todo. Eu tenho que te criticar o tempo todo, te condenar o tempo todo. Aí quando eu venho e digo assim, não, todos nós somos irmãos e irmãs, ninguém é especial porque todo mundo é especial, isso é contracultural. Então a culpa, ela é um fenômeno que está associado à nossa necessidade de nos sentirmos especiais. A culpa também é um instrumento de manipulação de quem fala em nome de Deus, porque se eu consigo convencer você de que você tem uma culpa e eu posso resolver essa parada para você aí lá com Deus, posso quebrar teu galho para você não ser amaldiçoado, para você não perder seu emprego, não ficar doente, para você não, sabe? Eu manipulo você, principalmente se você der uma grana na minha igreja, se você fizer parte da minha reunião de oração, se você ficar aqui debaixo da minha cobertura espiritual. Então eu manipulo você através da sua culpa. Então eu preciso manter você sempre culpado para você estar sempre debaixo da minha asa, né? Então a religião mexe muito com a culpa dentro dessa perspectiva aí. Agora, o outro lado lá da graça, super graça, que o Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, falava da graça barata. Tem um livro dele muito bonito, o livro é Discipulado, e ele fala da graça barata e da graça preciosa, né? Essa graça aí que você citou, Lucas, que pode tudo, é uma graça, é uma compreensão idiota da graça. Eu vou dar um exemplo para você. O meu filho vem para mim e diz assim, pai, você me ama? Amo. Claro que eu te amo, meu filho. E você vai me amaldiçoar um dia? Nunca, meu filho. Eu posso contar com seu amor para sempre? Pode, meu filho. Então, pai, eu posso me embriagar, pegar o nosso carro e andar a 230 por hora, bêbado, numa autoestrada? Eu vou dizer, o que isso tem a ver com o quê? O meu amor por você não muda, mas você está colocando a sua vida em rota de destruição. Então esse pessoal que diz assim, Deus me ama, eu sou filho de Deus, eu posso tudo, desculpa, é um idiota, porque o fato de Deus nos amar e Deus cuidar de nós e Deus querer o nosso bem não nos dá a liberdade de vivermos como se não fôssemos humanos, como se não estivéssemos sujeitos às limitações da criatura. Né? O amor de Deus deveria nos colocar num caminho de humanização e não num caminho de pode tudo. Porque Deus é amor. E o amor é o atributo que impõe sobre aquele que pode tudo
limites. O amor só pode o que o amor pode. O amor não pode tudo, o amor não pode agredir, abusar, usar. O amor não pode trair, o amor não pode mentir, o amor não pode roubar. O amor... Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus impôs a si mesmo limites para a sua onipotência. Uau! Ele poderia nos destruir, porque ele pode. Mas quem ama não faz tudo que pode, faz tudo que deve. E o que deve quem ama? Uau. Fazer bem pela pessoa amada. Então, se eu amo meu filho, eu vou fazer o bem, eu vou querer o bem dele. E o que faz aquele que ama a si mesmo? Não se destrói, se humaniza, né? Impõe limites ao seu tudo pode. Eu posso sair daqui agora, eu moro no 13º andar, eu posso me levantar e pular da janela? Posso. Mas significa que esse é um caminho de sabedoria? Não, claro que não. Então há muita coisa que eu posso, mas porque eu me amo e porque eu amo as pessoas à minha volta, eu não faço, mesmo podendo fazer. Então a vida não é vivida na perspectiva do que eu posso e do que eu não posso fazer. A vida é vivida na perspectiva do que eu faço, do que pode ou não pode aquele que ama. Eu acho que é isso. Quem ama pode menos. Não porque não pode, é porque escolheu não poder. Uau. Ou porque escolheu querer não usar o seu todo poder. Uau. É isso que quer dizer que Deus é amor. Deixa eu anotar aqui. Quem ama escolheu não fazer tudo. Não poder tudo. Quem ama escolheu não fazer tudo que pode. Essa é sensacional. Escolheu fazer aquilo que deve. Deve em amor. Sensacional. É óbvio, uma frase como essa... Deixa eu só completar, então. É isso que fala o Evangelho, que diz que Jesus morreu. Então, assim, Deus, na cruz, morre. O que pode um Deus que ama? Morrer pelo objeto do seu amor. Então, quem mata em nome de Deus, mata em nome de um Deus que não é amor. Porque o Deus que ama não mata, ele morre. É um contrassenso que eu vou falar, mas é interessante. Isso, na minha opinião, vai junto com aquela história do rito de passagem, que se faz as escolhas, que Sim. Você externa as suas escolhas. E se eu colocar essa frase no grupo dos meus amigos e falar assim, quem ama escolheu não fazer tudo que pode, dentro da nossa sociedade, que ela é meio cínica, talvez não seja a palavra certa, isso poderia ser colocado como um contrassenso. Mas, quando a pessoa ama e a pessoa faz as suas opções externa, isso gera, na minha opinião, uma respeitabilidade muito grande perante Sim. terceiros, principalmente aqueles que não conseguem fazer isso. Porque tem muita gente que não consegue ter esta opção. Que isso é uma coisa... como é que fala? Isso são para... Não vou falar assim grandes pessoas, grandes almas, mas pessoas bem resolvidas. Uhum. E também uma coisa interessante é que as pessoas desprezam aquelas que fazem as suas profissões de fé, mas não vivem de modo coerente com elas. Eu me submeto ao rito de passagem, né? O que é o rito de passagem? No caso da fé cristã, o batismo tem uma simbologia muito interessante, ser imerso nas águas, né? Que é, essa pessoa aqui ganhou uma nova consciência, então ela morreu, foi sepultada e ela voltou à vida.
né? Então o batismo é isso, a imersão na água é tipo um sepultamento, e está voltando para a vida. Então assim, ó, aquele Ed René que do ano passado, ele não existe mais, porque ele morreu. Agora ele tem uma outra consciência. Então o meu rito de passagem diz, eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu nasci de novo. E agora eu vou viver essa nova vida, a partir da minha nova consciência. Então o problema é que tem muita gente que passa por rito de passagem, mas é só um rito, não é um testemunho de uma nova consciência. Eu ia fazer já as perguntas que eu tenho, assim, como, de certa forma, curiosas, assim, não curiosas, mas eu acho que é legal. Mas antes disso, eu vou voltar numa só, que não me chocou, muito pelo contrário, não o conheço ainda pessoalmente, mas o acompanho bastante a ponto de parecer que sim. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí as modernidades que facilitam isso, a gente troca uma mensagem aqui e ali e tal. Mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção, de um lado muito bacana, foi, inclusive não sabia disso, e isso eu vi também no programa que você fez com o Marcelo Tasso. Você fala que você chegou na igreja, no púlpito lá do templo, e mostrou a sua receita de antidepressivo. O que para mim, normal. Tomei antidepressivo durante um bom tempo, e eu acho que talvez é o meu lado americano. O americano é muito pragmático. Então ele fala assim, se eu quebrei o dedo, eu vou no ortopedista. Se eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo isso. Se eu tô com uma dor na alma, uma dor um chemical imbalance, um imbalance químico, não sei se assim fala, eu vou tomar um remédio para resolver isso. Por outro lado, existe aquela ideia errônea de que talvez pastores, padres, líderes têm uma graça superior, são intocáveis, não sofrem de certas coisas. Você fez isso para, mais uma vez, mostrar uma humanização? Qual foi, assim, primeiro, parabéns pela coragem, e segundo, assim, qual foi o intuito disso? O intuito foi justamente pedagógico. Que eu acho que, tendo consciência do que eu represento para muita gente, não porque eu seja alguma coisa, mas a importância que as pessoas atribuem a mim na vida delas, não é que eu sou importante, elas é que, enfim, tendo consciência disso, que a minha opinião importa, eu quis dar esse meu testemunho. Se o pastor da minha igreja procurou um psiquiatra e ele é medicado, poxa, então eu também posso fazer isso. Então, meu intuito foi 100% pedagógico. Legal. E novamente, a gente estava naquela conversa. Tem coisa que a religião, a minha experiência religiosa me abençoa, e tem coisa que a ciência me abençoa. E para mim é tudo integrado. O John Stott, que é um teólogo anglicano, inglês, ele disse que toda cura é cura divina, inclusive aquela feita pela medicina. Sensacional. Tem alguma pergunta? Sem palavras, Ed, sem palavras, uma aula de sabedoria e de valores interiores, que eu acho que, voltando até o início da nossa conversa, que é o que a gente está passando com o corona, é a gente, principalmente, aprender a se conhecer, né? Na verdade, a se aguentar, né? Se suportar. Se suportar. E tudo isso que você falou é de extrema importância para que a gente possa se conhecer perante pessoas, né, dentro de uma sociedade, não indivíduos, né, dentro de uma sociedade que, há um tempo atrás, algumas pessoas diriam que o coronavírus foi enviado por Deus. Acho que até hoje, hein, algumas. Provavelmente em alguns lugares, né, porque ele veio exatamente para colocar o mundo no mesmo patamar, ricos, pobres,
países ricos, países subdesenvolvidos no mesmo patamar, e que a gente possa reavaliar a velocidade com a qual a gente vive, os valores que a velocidade da vida está nos impondo, né? Então, todas essas informações que você disse para a gente até agora, que são, eu diria que de extrema importância para a gente aprender a se suportar. Sensacional. Ed, agora eu tenho perguntas, porque interessante, cara. A maioria, vou colocar aí, talvez uns 90% das pessoas que a gente bate um papo, vamos dizer 100, embora algumas sejam bastante técnicas, né? Mas a gente sempre tem não sei se a palavra é curiosidade, mas um interesse, porque são pessoas que a gente admira. Então, o que formou aquela pessoa, né? Então, eu quero te fazer algumas perguntas bem objetivas. Primeiro, cara, como você decidiu se tornar Você é formado em filosofia, certo? Não, eu sou formado em teologia. Teologia. E mestrado em ciências da religião. Ok. Então, fica a pergunta, de quando surgiu essa vontade de ser pastor? Ou você já sentiu uma vocação, como muitos dizem? Enfim. Eu recebi uma educação protestante. Sim. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Uau. Então isso fez com que eu fosse passar boa parte da minha infância aos cuidados da minha avó paterna e a minha irmã aos cuidados da minha avó materna. Minha irmã tinha 6 meses, eu tinha 2 anos e pouquinho. E a minha avó paterna, ela era diretora de um orfanato da igreja presbiteriana. E ela era musicista, ela tocava piano e era envolvida com a música na igreja batista. Então eu cresci nesse ambiente. E na minha adolescência, eu admirava muito o pastor da minha igreja. E eu acho que a minha vocação pastoral foi inspirada por esse cara. Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara. Como é que é o nome dele? Jackson Roberto Rondini. Hoje ele é pastor no Canadá. Uau! E agora, quando eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos de idade. E o que eu achava que era ser pastor lá com 17 anos e o que eu entendia do evangelho lá com 17 anos é completamente diferente do que eu sou hoje. Mas a minha vocação, ela nasceu da admiração que eu tinha pelo pastor da minha igreja, o pastor Jackson Rondini. Legal. Ed, cara, filmes, velho. Quais são aqueles filmes que você fala assim... Esses filmes fizeram parte da minha formação, seja intelectual, seja, cara, me tocaram, pode ser uma comédia. Quais são aqueles filmes que você fala assim, cara, esses aqui estão lá no top? Cara, eu não sou muito disso, não. Eu sou mais do entretenimento, entendeu? É mesmo? Eu sou bastante do entretenimento. Essa semana, agora, eu finalmente assisti o Bacurau e fiquei muitíssimo impressionado. Eu acho que o cinema brasileiro tá muito legal. Achei muito bacana o Bacurau. Mas eu curto o entretenimento. O meu consumo da Netflix não é muito assim de papo cabeça, não, sabe? Sei. Mas eu gosto de Woody Allen, genial. Eu curto muito Woody Allen. Gosto do Terence Malick, gosto do Lars von Trier. O Anticristo do Lars von Trier eu acho uma das peças sensacionais. O Malick, esse último do Malick eu ainda não vi, mas eu tô querendo assistir. Assisti uma série do Kieslowski, Os 10 Mandamentos, o Decálogo, que também eu acho uma obra genial. Então, falar assim de um cinema com conteúdo, sim, eu gosto desses caras. Legal. Mas pode ser qualquer coisa também, cara. Agora, eu curto assistir umas séries, entretenimento mesmo.
Acabei de assistir com a minha mulher agora na quarentena, N com E. Achei muito bonitinha a série. Legal, gostei. E música, cara? Curte? O que você escuta? Eu gosto de música, gosto de umas músicas bem, sei lá, do meu tempo, né? Tipo o quê? Hoje, por exemplo, eu passei o dia ouvindo Beto Guedes. Aí você falou. Eu dia ouvindo Beto Guedes, eu gosto dos mineiros, eu gosto muito dos mineiros. Lô Borges, Aldir Blanc, esses caras, eu curto tudo isso aí. O cara fez pesquisa antes, né, de conversar com a gente, né? Eu acho que sim. Hoje eu passei com Beto Guedes. Que legal, cara. Não, sensacional. Eu curto um Lulu Santos, eu curto um Jorge Versilo. Isso aí. Não, legal. Cara, Você viu o filme... Você viu o filme já que você falou de Netflix, você não poderia escapar essa, se você viu o filme dos Papas, dos dois Papas. Eu vi o filme dos Papas, eu curti também o filme dos Papas, mas eu acho que eles deram uma passada de pano assim no Bento e deram uma sacaneada no Francisco. Eu não gostei muito, não. Porque eu tinha estudado um pouco a história ali do caminho do catolicismo de sair do João Paulo II e do Bento XVI para chegar no Francisco. Tem uma história bonita por trás aí, complexa, da teologia da libertação na América Latina, a aliança do Vaticano com a CIA para abrir o leste europeu e conter o avanço da teologia da libertação na América Latina. É uma página muito pouco explorada, sabe? E ali eu senti que quiseram fazer o Bento XVI um cara mais simpático do que ele é. Eu acho que o Bento XVI é um dos teólogos mais sensacionais aí, dos melhores contemporâneos, como teólogo. Mas eu gostei do filme, ele me agradou, ele me inspirou, mas não acho verdadeiro aquilo ali, não. Ed, você teve alguma, assim, duas em uma mais uma vez, alguma viagem legal, que você conheceu uma cultura que você falou, cara, isso aqui realmente mexeu comigo, me ensinou bastante, e você mora em São Paulo, o que você acha de São Paulo? Quais são, na sua opinião, talvez as belezas e talvez aquelas coisas que você fala, isso aqui a gente precisa de melhorar? Olha, viagem, eu fui para Israel, né? É impossível você ir para Israel sem ter um impacto de estar numa cidade que tem o catolicismo, o judaísmo e o islamismo ali tão intensamente, tão presente ali, é muito impactante Israel. Mas viagem, as últimas aventuras que eu tive foram no Marrocos, conhecendo a igreja que é clandestina por causa do Islã. E aquilo me impactou muito. Enfim, conhecer como vivem os cristãos na clandestinidade ali no Marrocos e no Oriente Médio, nessa África e lá no Oriente Médio foi muito impactante para mim. São Paulo, eu me lembro que teve um ano que no aniversário de São Paulo, a Folha de São Paulo publicou de página inteira a seguinte manchete: a única capital do primeiro mundo que aceita o cruzeiro como moeda aniversaria hoje. E eu acho que São Paulo é isso, São Paulo é um primeiro mundo, isso é encantador, tudo tem em São Paulo, a arte, a cultura, a ciência, a indústria, tem tudo aqui, e tudo que é de ruim no mundo também tem aqui em São Paulo.
ultimamente eu estou um pouco de mal com a cidade de São Paulo, justamente pelas viagens, né? Quem conhece a Europa, quem conhece um pouco dos Estados Unidos, e eu falo dos Estados Unidos como território geográfico, Sim. não como cultura necessariamente, mas, por exemplo, quem anda pela Califórnia ali, na Big Sur, Sim. E volta para São Paulo, assim, a feiura da cidade me incomoda muito, sabe? A gente que mora aqui em São Paulo não se dá conta de quão poluído é esse ambiente feio, esteticamente feio, a rua feia, o amontoado de casas e de prédios. Isso aqui está me incomodando e me agredindo muito ultimamente, sabe? Você andar por uma costa da Itália e depois voltar para São Paulo é complicado. Então, a feiura da cidade, a brutalidade estética da cidade. A brutalidade da estética de São Paulo tem me agredido, e a brutalidade da desigualdade de São Paulo me agride também. Belo Horizonte está assim também. O Rio também está assim. Mas eu sou um cidadão paulistano. Gosto muito também. Ed, tem mais uma pergunta, Henrique? Cara, zerou. Eu ficaria aqui... Não, zerou não. Eu perguntaria o Ed, que está cansado de responder aqui. Porque mais esse papo. Eu vou... 1h40 que a gente está conversando. Caramba! Então tá. A última pergunta que eu tenho, e até já vou... Como dizem, licença poética, né? E você é a primeira pessoa que eu faço essa pergunta. Marília Gabriela fazia essa pergunta, né? Ed Renekiewicz, por Ed Renekiewicz. Quem é o Ed Renekiewicz? Assim, por si mesmo, assim. Quem é o Ed Renekiewicz? Eu sou um cara que busca viver de maneira íntegra. E o íntegro não tem conotação moral. Íntegra no sentido de inteira e de honesta, no sentido de transparente, autêntico. Eu sou uma pessoa tentando ser verdadeira. Eu acho que é isso, verdadeiro com as pessoas, verdadeiro comigo mesmo, verdadeiro com a minha fé, coerente, autêntico e verdadeiro. Eu tenho essa ambição de ser eu mesmo, e ter coragem de ser eu mesmo, de não jogar para a torcida, de não ser uma personagem. Eu acho que é isso. Eu sou um ser humano que busca despir-se da personagem para encontrar a sua humanidade autêntica. Acho que é isso. É claro que eu teria que dar uma resposta aqui, Jesus e Deus e não sei o que lá, mas vou ficar na primeira parte. Maravilhoso, cara. Ed, só tenho que te agradecer, cara. Muito obrigado, viu, cara, de verdade. Obrigado pelo tempo. É um papo aí que eu tenho Bom demais, viu? Valeu, obrigado.